Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou a Júlia Dantas e bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast literário. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de livro que tem uma proposta um pouco diferente. É um livro mais voltado para pessoas que gostam mesmo desse conteúdo, e se você não gosta desse tipo de coisa, eu já aviso que é um livro que contém muitos gatilhos para pessoas que são mais sensíveis a certos assuntos. O livro que a gente vai falar hoje é um livro da Dark Side, do lado de cá a luz não fica estourada. É um livro da Dark Side e esse é Máscara da Maldade BTK, escrito por Dennis Lynn Reid. Li o nome do criminoso no lugar. Escrito por Roy Wenzel, Tim Potter, Hirsch Leviana e Ellie Kenny. Kelly, não é Kenny. E é da editora Dark Side. Vocês podem ver que é um livro capa dura. Eu tenho opiniões polêmicas com o livro capa dura, porque eu particularmente não gosto muito, por conta que eu acho que dificulta bastante na leitura, e acaba que quando você tá lendo o livro, ele fica com algumas falhas nos cantinhos, tá vendo? Aí eu acho que fica feio. Mas, fora isso, é bem legal. O livro ele é todo rosa, você pode ver, ó, a frente, atrás. Essa máscara vai fazer mais sentido conforme você for lendo o livro. E atrás do livro você conta um pouco da história, tá? Pra quem não sabe, livros da Dark Side geralmente são contos de terror ou true crime, que é o caso desse aqui. True crime, traduzindo pro português, fica livros de crime de verdade. Crimes de verdade, aconteceram de verdade. E o fundo desse aqui, a contracapa dele, diz o seguinte: escoteiro, pai de família e presidente da congregação local. Um assassino em série acima de qualquer suspeita. Ao longo de 3 décadas, um monstro aterrorizou os moradores de Wichita, Kansas. Um assassino em série que amarrava, torturava e matava mulheres, homens e crianças. Iludiu a polícia por anos a fio enquanto se vangloriava de suas terríveis façanhas para a mídia. A nação ficou chocada quando os crimes de BTK, a sigla para os termos em inglês Bind, Torture, Kill, que eram sua assinatura criminosa, foram enfim associados a Dennis Rader, um vizinho amigável, marido devoto e respeitado presidente da congregação de uma igreja local. Os repórteres que cobriram o caso, anos a fio, reuniram documentos, evidências e depoimentos da força-tarefa designada para a investigação, colocando todas as peças do horrendo quebra-cabeça em seu devido lugar. BTK Profile, Máscara da Maldade, é um registro contundente e não uma mera reconstituição do caso, com uma narrativa íntima e completa de um pesadelo que assolou a cidade de Wichita por décadas. Contada em primeira mão pelas pessoas que estavam lá desde a chocante descoberta. O trabalho de Wenzel, Potter, Laviana e Kelly nos faz questionar se realmente conhecemos as pessoas que convivem conosco, e o que nos torna vulneráveis diante do perigo. É da coisa de Crimson, da Dark Side. E um ponto bom do livro pra mim, o livro ele tem vários pontos pra mim, mas ser capa dura não acho tão legal, mas o que eu gosto bastante desse livro é que ele tem um marca-páginas. E é um marca-páginas bem bonitinho, eu acho um marca-páginas bem interessante, quer ver, ó? Eu vou achar aqui no meio. Eu emprestei esse livro pra minha tia, pra ela ler, por isso que tem uma página específica marcada. Mas, ó, o marca-páginas da Dark Side, de todos os livros de True Crime deles, é uma fitinha, ó, de... como se fosse de coisa da polícia, de crime, sabe? Eu acho uma graça. Ela é toda amarelinha, aí vem Crime Scene Serial Killers, com as caveirinhas da marca da Dark Side. Vocês podem ver, aqui não vai ter a cadeira, porque geralmente nos livros de True Crime da Dark Side tem a digital, ó. Vocês podem ver, vocês vão encontrar essa digital em livros como esse do BTK, o do Ted Bundy e o do John Wayne Gacy, que fica com o título de Killer Clown. Killer Clown não, Killer Clown. Meu Deus do céu, tô errando tudo. Killer Clown. E, bom, a capa é bem minimalista, como vocês podem ver. Pra quem não tá vendo, pra quem tá ouvindo pelo Spotify, eu vou descrever basicamente. A capa ela é rosa e ela tem uma máscara de um rosto feminino na frente. E o livro, o que eu gosto bastante dos livros de True Crime da Dark Side é que, além deles terem... eles têm muitas fotos. Tipo, eu vou mostrar pra vocês algumas fotos que vem dentro do livro. Ó, um exemplo é... vem com as fotos do criminoso, tá vendo? Eles colocam as fotos do criminoso, eles colocam quando saiu nos jornais, como saiu, entendeu? Eu acho isso bem legal. E geralmente, pro final, eles têm tipo uma galeria de fotos do criminoso. Tipo aqui, ó. Vocês podem ver. Ó.
vem o índice das pessoas que participaram e tudo mais. E dentro do livro em si tem várias fotos de momentos cruciais do caso, que eu não vou mostrar porque aí já é um spoiler grandão, mas o livro ele conta com bastante informação legal. Falando sobre a história do livro em si, é uma narrativa um pouco diferente. Ela, ao mesmo tempo que é contada em primeira pessoa, ela é contada em terceira pessoa, porque o livro foi escrito pelos investigadores que fizeram parte do caso diretamente. Os policiais que participaram da investigação do caso do BTK foram responsáveis por escrever esse livro. E é bem interessante porque você acompanha as duas partes. Você acompanha o trabalho da polícia e o caminho do criminoso. Então, tipo, ao mesmo tempo que eles contam o que eles faziam para pegar o BTK, eles contam como o BTK escapava disso que eles faziam. Então, é uma história bem interessante, eu achei uma narrativa bem legal da parte deles de fazer assim. O livro ele é grande, eu demorei um pouco para ler, mas foi porque eu comecei a ler ele durante as provas da escola até. Ele tem 394 páginas e ele é um livro grande, é uma leitura mais extensa porque fica um pouco cansativo, porque é uma narrativa bem detalhada de fatos, é uma narrativa bem construída dos fatos, mas se você não tiver com cabeça para ler aquilo e prestar atenção, nem adianta você ler, porque você não vai conseguir prestar atenção em nada e você vai perder muita informação, você vai acabar criando várias pontas soltas na sua cabeça, e eu não acho isso legal, porque eu não vejo sentido em ter a leitura se eu não consigo tirar informações dela, se eu não consigo entender o que aquele livro tá me passando. O livro, assim, em vários momentos, ele é horrível. Tipo, não horrível de ruim, horrível de ler. Porque você lê e você fica pensando, como que alguém consegue cometer essas atrocidades? E em vários momentos você se pergunta como que alguém consegue ser tão cruel? Como que alguém consegue ser tão ruim? E como que a polícia não conseguiu pegar esse cara ainda? Conforme você vai lendo, você vê que esse tipo de pessoa, pessoas como o próprio BTK, o Ted Bundy, por exemplo, são extremamente calculistas, frias e certeiras no que fazem. Eles não dão um ponto fora da curva, eles não fazem uma linha fora do que eles planejaram. E o que eles querem mesmo, como você pode ver por esses 3 assassinos que eu citei, você vê que eles querem de alguma maneira atenção. Eles acham que eles estão certos no que eles estão fazendo, eles não repudiam as ações deles, mas eles querem atenção, eles querem mídia. O caso do BTK ficou muito famoso porque, além de cometer os assassinatos, ele enviava cartas para a polícia. Ele enviava enigmas para os policiais, ele mandava enigmas para as emissoras, se vangloriando, dizendo que ele era o grande assassino BTK e que ninguém nunca ia prender ele, porque a polícia era incompetente, e pipipi popopó, e que ele era inteligente demais para aquelas pessoas. Então, você vê que ele queria mídia. Em tudo que ele fazia, ele queria chamar a atenção. Mas o que eu acho que ele não esperava, ele certamente não esperava, é que era esse desejo de atenção que fez ele ser pego. Então, ele foi preso, tá? Pra quem quer saber, ele foi pra cadeia. Se não me engano, morreu há um tempo atrás, eu não tenho certeza absoluta sobre isso. Mas acredito que tenha sim morrido. Entretanto, não é certeza mesmo. Ele foi preso e depois de muitos anos, tá? A investigação durou uns 36 anos, se eu não me engano. Desde os crimes que ele cometeu até o dia que ele foi preso, foram 36 anos de investigação até ele parar na cadeia. Então, foi um trabalho, assim, incansável. Você vê o relato dos policiais, eles trabalhavam dias e noites, dias e noites, dias e noites, sem descansar, sem dormir, pra poder ver se pegava o cara e nunca conseguia. Quando eles estavam, tipo, super perto de pegar ele, acabava que por algum deslize da própria polícia ou alguma coisa que a mídia vazava ou alguma coisa que o próprio BTK fazia, tirava ele totalmente do rastro. E eu acho interessante como esse livro como esse livro pontua que a mídia muitas vezes pode ser um grande problema. Na investigação de um caso, a mídia ela pode atrapalhar muitas vezes na investigação, na captura de um criminoso, na descoberta de um fato. Eu entendo que a mídia está ali para informar, para instruir as pessoas, mas muitas vezes acaba atrapalhando. E um perfeito exemplo disso, de nível nacional, que a gente tem, é o caso Eloá,
que voltou a passar o Linha Direta na televisão, para quem não acompanha, um programa sobre casos de crime. E na época do caso Eloá, o Linha Direta estava no ar ao vivo. E o caso Eloá, para quem não sabe, um breve resumo, uma garota ficou trancada em casa por 8 dias com o ex-namorado dela, armado, ameaçando matar ela e se matar. E no fim das contas, ele matou ela, deu um tiro numa amiga dela que estava em cativeiro junto com eles, e não deu tempo dele se matar. Mas esse caso passou na televisão ao vivo. Acho que o ano era 2005. Não, 2008. Foi de 2008. E o programa, inclusive, quem apresentava era o Pedro Bial. E o caso, ele ficou, claro, nível nacional de reconhecimento, porque o cara, ele manteve uma menina durante 8 dias em cativeiro. Mas um dos pontos do caso importantes é que muita coisa da mídia atrapalhou. Um exemplo disso é a própria Sônia Abrão, que atrapalhou totalmente o caso, porque ela se comunicava com um criminoso através da televisão, ele ligava para ela pelo programa dela ao vivo na TV, e ficavam conversando, e os policiais tentando fazer uma negociação com o cara, e não conseguiam, porque a Sônia Abrão estava falando tudo o que estava acontecendo para ele. Então, foi um grande empecilho no caso, e aqui no livro mostra bastante como a mídia atrapalha muito. Essa sede da mídia em conseguir, ser a primeira a soltar uma notícia, essa sede da emissora dos jornais de falar, não, porque a notícia veio primeiro do jornal X, atrapalha muito uma investigação de caso policial. Porque tem uma cena aqui no livro, é bem no começo, tem uma cena no livro que eles estão indo para casa do BTK para poder fazer uma ronda na área, não é nem a casa do BTK, é a casa de uma das vítimas, e eles estão indo pra fazer uma ronda na área, e quando eles chegam lá, a imprensa já tá lá. Então, nem a polícia já tinha chego, mas os noticiários já sabiam, eles já estavam cientes, eles já estavam lá. E isso atrapalha demais a investigação policial, atrapalhou muito o trabalho deles, e eu acredito, na minha opinião, estendeu muito a procura do bandido, porque ele se escondia atrás disso, sabe? Ele se aproveitava da mídia, ele se escondia atrás de um alter ego, de BTK, ele se fantasiava, era bizarro. O Denis, ele tinha, assim, um sadismo doentio. Era uma coisa que você via e você falava, cara, que nojo. Você lê o livro e você fica, velho, que cara nojento, como que ele faz isso? Você não sabe como ele faz isso. Porque a impressão que ele te passa o tempo todo, a impressão que ele passava pra todo mundo, é que ele era um cara legal, que ele era um pai de família, um cara dedicado, um homem que frequentava a igreja. E era uma pessoa pacata e tranquila. Você nunca ia imaginar que ele era o responsável por cometer crimes horríveis. Mas crimes horríveis de verdade. São coisas que você lê e você fica, cara, como que alguém consegue fazer isso? Como que isso passa na cabeça de alguém? Tem que ser uma pessoa extremamente perturbada para poder pensar nesse tipo de coisa. Tem que ter uma mente muito conturbada, muito afetada. E eu gosto que esse livro mostra também, claro, não justificando o que aconteceu com fatos de coisas que ocorreram atrás na vida dele, tá, gente? Nada, absolutamente nada, justifica o que ele fez. Nada. Literalmente nada. Mas o livro, ele mostra que conta um pouco da infância do BTK e mostra que na infância ele era uma criança que sofria muitos abusos e cresceu num ambiente muito hostil. Ele já tinha predisposição para alguns comportamentos e ele cresceu num ambiente muito hostil. E muitos dos crimes que ele cometeu, você vê uma linha de sadismo muito estranha. Você vê uma meada de sadismo que já cai dentro de uma coisa mais masoquista mesmo, eu não tô brincando. E você vai lendo, e quando você chega na parte que conta da infância dele, você se dá conta de que ele foi uma pessoa que teve acesso a conteúdo pornográfico muito cedo. Ele era uma criança que tinha acesso a conteúdos pornográficos muito cedo. E era todo tipo de conteúdo. Então, isso já foi internalizando na mente dele desde que era pequeno. E ele manifestava essas coisas que ele viu e tomou pra ele como algo que ele queria reproduzir com alguém, matando as pessoas, entendeu? E fazendo isso com os cadáveres das pessoas. Era uma parada bizarra. E ele matava homens, ele matava mulheres, ele matava crianças, ele não tava nem aí. Indifere. Se ele queria te matar, ele ia te matar. E ele planejava, ele traçava todo um plano. Ele seguia você, ele decorava a sua rotina de todos os dias, ele seguia você, ele sabia onde era a sua casa, ele sabia tudo de você, tudo. Ele ficava de tocaia na beira da sua casa esperando o melhor momento para invadir e acabar com você. E um dos principais jeitos que ele fazia esse tipo de invasão, tanto para atrapalhar a polícia quanto para a pessoa não ter como pedir socorro,
antes dele entrar na casa, ele cortava a linha telefônica e a linha de energia. Então você ficava no escuro sem telefone. E diga-se de passagem, se fosse uma época com internet, você ficava no escuro, sem telefone e sem internet. Então, não tinha como você se comunicar, não tinha como você pedir socorro. E ele se aproveitava muito disso, ainda mais em Wichita, no Kansas, que não é muito grande. Vai falar, Vitor, você já ouviu falar de Wichita? Não ouviu? É uma região pequena, um local pacato. Então, ele aproveitava muito disso para fazer os crimes que ele fazia, para cometer as coisas que ele cometia, ainda mais pela polícia de Wichita não ser, um local grande, sabe? Não era um departamento de polícia gigantesco, era um local pequeno, poucas pessoas trabalhavam. Era uma cidade tranquila, ninguém nunca esperava que esse tipo de crime fosse acontecer. E no livro você vê que tem várias épocas. Ele começa atacando e depois ele some. E aí ele volta de novo. E aí, na noite em que ele voltava, no dia seguinte, sem nem a polícia ter começado as investigações direito, já saiu nos tabloides. BTK retorna novamente. A volta do BTK, um monstro à cidade. Então, atrapalhou muito e causava pânico nas pessoas. Isso deixava as pessoas desesperadas. E atrapalhava demais o trabalho da polícia. Falando do livro em si, do conteúdo do livro, eu já tô falando, vai fazer 10 minutos. Do livro em si, eu gosto bastante da forma como a Darkseid tem de fazer a diagramação do livro deles. Eu acho bem interessante porque é uma leitura que é confortável. Não é aquela diagramação estranha que você vê e você fala, nossa, o que eu tô lendo. O livro tem bastante notas de rodapé, quando você não entende algum assunto ou algum termo que é exclusivo em inglês, Bind, Torture, Kill significa amarrar, torturar e matar, que era isso que ele fazia. Por isso BTK, Bind, Torture, Kill. E o livro ele vem com bastante notas de rodapé para fornecer informações mesmo. E a diagramação dele é bem confortável de ler. É um livro que você vai lendo e é uma leitura boa de se fazer, porque chega um ponto que você tá tão envolvido na investigação que parece que você tá lá junto com os policiais, descobrindo o caso de novo, investigando junto com eles. Parece que tá você e o perito do seu lado olhando a cena de crime e falando, cara, o que aconteceu aqui? Então, é bem interessante. E as páginas do livro, como a maioria dos livros que eu tenho, as páginas desse aqui são meio amaleradas, é fogo, hein? São meio amareladas. Olha, aqui, ó. Olha, uma imagem. Aqui, ó. Eu só tô mostrando as imagens que não mudam em nada o assunto do livro, tá? Mas as páginas são meio amareladas, porque eu acho bem interessante e é mais confortável aos olhos. Páginas amareladas, elas dão mais conforto para os olhos. E eu acho legal desse livro que eles não omitiram praticamente nada. Eles mudaram alguns nomes para poder preservar algumas pessoas, mas, em suma, eles não mudaram muita coisa. Muita coisa ficou, sem mudar nada. Principalmente os poemas, porque, sim, ele mandava poemas para a polícia, contando o que ele fez em formas de soneto. Soneto é uma espécie de escrita para poesia, tá? E ele mandava. E, tem as fotos, sabe? Tem a escrita e tem as fotos do texto original do arquivo. E é nessas horas, assim, lendo livros assim, que eu fico, cara, primeiro, como alguém faz uma coisa dessas? E segundo, o quão cabeça fria você tem que ser para trabalhar com esse tipo de coisa. Porque é um trabalho que exige muito de você. Você tá lidando com uma pessoa que mata outras pessoas. Você tem que descobrir quem tá matando, por que tá matando, se existe uma razão plausível para essa pessoa sair por aí matando outras, ou se é só um maluco que gosta de matar a gente, que era o caso do BTK. Mas, enfim, é um trabalho que exige muito de você, é uma coisa que toma muito de você, e eu acho que é um trabalho, assim, que não tem tanto reconhecimento. Acaba que, no fim das contas, tô falando sobre trabalho de perito, tá, gente? Acaba que, no fim das contas, você nem lembra do perito, no fim do caso, porque meio que o perito, ele é a pessoa que analisa toda a cena. Ele é a pessoa que analisa e fala pra polícia, aconteceu isso, isso, isso. E a polícia fica encarregada das outras investigações, mas é um trabalho que pra todo mundo exige muito de você. Eu, particularmente, não sei o que eu faria. Se eu fosse policial, se eu fosse perita e tivesse que lidar com esse tipo de coisa, eu não tenho ideia do que eu ia fazer. Eu ia entrar em desespero e a primeira a se mudar da cidade ia ser eu. Mas o livro ele também mostra como, às vezes, embora a mídia atrapalhe, porque a mídia atrapalhou muito, se houver uma parceria entre a mídia e
os oficiais da polícia, dá pra fazer um trabalho em conjunto que funcione muito bem, que foi o que eles fizeram muitas vezes no livro, pra não prejudicar o trabalho de ninguém, nem da polícia e nem do jornal. Então, eu acho o livro bem interessante, mas ó, aqui embaixo diz que não é indicado para pessoas sensíveis por tratar de tópicos muito sensíveis para muita gente, tá? O livro fala sobre assassinato, o livro fala de sequestro, tortura, fora todo tipo de abuso que você imaginar. Então, é um livro bem pesado, é uma leitura bem pesada. Eu não recomendo para pessoas sensíveis. Eu não ligo tanto porque eu consumo esse tipo de mídia há um bom tempo já. Desde pequeno eu acompanho aquele canal, sabe, de investigação criminal. Então, desde muito nova eu acompanho o canal. E eu tenho outros livros do estilo em casa, como eu mesma citei, o do Ted Bundy e do John Wayne Gacy. Eu consumo esse tipo de conteúdo há um tempo. Eu consumo vários podcasts de true crime, tipo Mil e Um Crimes. Muito bom Mil e Um Crimes, hein, galera? Recomendo demais. Mas não é o tipo de livro que eu recomendaria para uma pessoa mais nova do que eu tenho 17 anos, e eu também não recomendo para pessoas muito sensíveis, por mais que elas sejam mais velhas do que eu, não recomendo para pessoas que tenham sensibilidade a esse tipo de assunto. Mas, entretanto, recomendo para você que se sentiu interessado pelo livro e que acha esse tipo de conteúdo interessante e que não se importa de ver de verdade o que aconteceu, de ler os fatos mesmos, uma narrativa que mostra os fatos, porque é isso que a gente encontra nesse livro. Recomendo para todo mundo que gosta, e para quem não gosta, é um bom presente para aquele seu amigo que gosta. Eu ganhei esse de presente, inclusive, de uma amiga, porque ela não gosta desse tipo de livro, mas eu gosto. Então, é uma maneira legal de você presentear alguém que goste desse tipo de coisa. Bom, no geral, eu acredito que seja isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Tchau!